Olá, amantes da geografia, tudo bem com vocês? Começa agora a temporada 2022 do canal Geo e Contexto. Roda a vinheta! O conhecimento geográfico está longe de ser um conhecimento novo. Ele está presente na humanidade desde a época dos homens das cavernas, passando aí pela Grécia Antiga, com Estrabão e Ptolomeu. Estrabão do século I e Ptolomeu do século II depois de Cristo. Ptolomeu, ele era um observador e já registrava a superfície com suas curvaturas, suas planícies, e assim deu condições para a existência mais tarde da cartografia. Já Estrabão, ele era observador, descrevendo as paisagens e registrando. Podemos dizer então que nesse momento a geografia ela começa a ter uma escrituração, ou seja, um início de uma sistematização. A geografia, para Estrabão, é uma forma de olhar que flagra o mundo no modo como este é visto através da imensa diversidade de paisagens que expressam a multiplicidade de modos de vida dos homens na superfície da Terra. Para Ptolomeu, a geografia é uma forma de olhar que flagra esse mesmo mundo, mas no modo como o todo do universo verticalmente se projeta em paisagens na superfície do planeta. As paisagens expressando em sua diversidade de formas a complexidade cósmica das relações da Terra com o universo. A geografia enquanto ciência, ao longo de sua caminhada, recebeu a contribuição de vários cientistas, historiadores, filósofos, astrônomos, matemáticos, físicos e químicos. Entre eles podemos citar Alexander Humboldt e Carl Ritter. Humboldt era um naturalista, contemplador da natureza, descritor, afinco das paisagens do nosso planeta. Já Carl Ritter era um filósofo e um historiador que registrava todos os fatos sociais e os fatos que rodeiam a superfície da Terra. Com Humboldt e Ritter, ocorre o salto que transporta o discurso geográfico da fase descritiva da velha origem para a analítico-explicativa do enfocamento moderno, levando-a de um estado de representação clássica para o de uma representação moderna. Esta visão de mundo romântica e ontológica de Humboldt e Ritter, que parte da reafirmação kantiana da superfície terrestre como grande campo de ocorrência dos fenômenos e do interesse geográfico, atravessa o século XIX e permanece presente na perspectiva dos geógrafos da época até meados do século XX. Porém, a geografia de descrição começa a perder espaço com as mudanças ocorridas a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, que tem seu início na Europa. As formas de organização do espaço modificam-se e já não é mais suficiente apenas o mapeamento e a descrição dos fatos, e sim como acontece a ocupação econômica. Já no século XIX, a geografia recebeu a contribuição de dois célebres geógrafos, Frederick Hatzel e Vidal de la Blache. Frederick Hatzel, ele criou a chamada teoria do determinismo geográfico. Por que isso? Porque na visão dele, o meio ambiente determina o ser humano. O ser humano precisa se adaptar ao meio ambiente para então conseguir se desenvolver. Para essa teoria, chamamos então de determinismo geográfico. Para o francês Vidal de la Blache, ele inaugura a chamada escola do possibilismo geográfico. O que isso quer dizer? Mesmo sabendo que a natureza determina e influencia a vida humana, é possível o ser humano sujeitar essa natureza, buscando possibilidades de se desenvolver e se adaptar em novos ambientes. Frederick Hatzel, antropólogo e geógrafo, do estudo do vínculo natureza e sociedade, traz para discussões na geografia os termos econômico e político e localiza o homem no centro das análises. Tal feito o leva a ocupar um papel de vanguarda na geografia humana,
fixando-se uma discussão ainda mais radical entre a geografia física e a humana. Paul Vidal de Lablache traz discussões da geografia da Alemanha para a França, dizendo que o homem não se submete às condições do meio sem reagir. Dessa forma, ele não aceita o determinismo ambiental e desenvolve a escola possibilista, segundo a qual o homem desfruta das possibilidades que a natureza lhe oferece, podendo modificá-la conforme suas necessidades. Na França, o Estado deu todo o respaldo para o desenvolvimento dessa ciência, sendo introduzida como disciplina em todas as séries do ensino básico na reforma efetivada na Terceira República. Foram criados as cátedras e os institutos de geografia, o que estimulou a formação de geógrafos e de professores da disciplina. No Brasil, a geografia desembarca na década de 30, porém contemplando apenas as instituições superiores. E naquele momento, os conhecimentos geográficos não passavam de uma mera memorização de uma infinidade de fatos. Mas mesmo assim, chamou a atenção de jovens que, curiosos, fez com que essa disciplina passasse então a fazer parte da grade do ensino médio, começando então através do Colégio Pedro II no estado do Rio de Janeiro. A geografia tradicional brasileira se diferenciou um pouco da geografia tradicional praticada nas escolas da França e da Alemanha. Isso porque Carlos Miguel Delgado de Carvalho apresentou uma geografia baseada na explicação dos fatos geográficos. Mas essas transformações só foram mais profundas no objeto de estudo da geografia quando se criou as primeiras faculdades de filosofia. A partir de 1930, surge o Conselho Nacional de Geografia, assim como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e da Associação Nacional de Geógrafos Brasileiros, a AGB. Em 1943, a USP cria a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, o que deu início à formação dos primeiros professores de Geografia e também de História. Para a definição do objeto de estudo da geografia, a mesma recebeu a influência de várias correntes de pensamento, como as neopositivistas, humanistas, fenomenológicas, materialistas e dialética. E na discussão entre o que é a ciência geográfica e o que é a ciência geográfica escolar, temos aí dois geógrafos importantes, Yves Lacoste e Milton Santos. Yves Lacoste é conhecido em sua obra A Geografia, isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra, escrito em 1976. Professante das concepções teóricas do materialismo histórico dialético que deram origem à geografia crítica, Lacoste infere a existência de duas geografias, a geografia dos estados maiores e a geografia dos professores. Isso se deve ao fato de, entre o final do século XIX e início do século XX, a geografia dos professores, com surgimento na Europa, ter uma prática pedagógica do tipo enciclopédica, bem diferente da prática da geografia dos maiores, com relação à apresentação de elementos numerosos que possuem alguma ligação entre si. Esse propósito tinha como pano de fundo a intenção de mascarar sua utilidade prática na conduta da guerra ou na organização do Estado, ressaltando assim o viés estratégico do conhecimento geográfico. Se hoje a geografia é encarada como uma área de estudo que engloba também campos como sociologia, economia e política, é graças ao trabalho do geógrafo Milton Almeida dos Santos, conhecido por suas pesquisas sobre urbanização e globalização, especialmente em países pobres. Santos foi reconhecido em 1994 com o prêmio Walter Lud, considerado o Nobel da Geografia. Para ele, a geografia tem um papel importante na constituição da subjetividade dos estudantes, visto que há muito tempo ela perdeu seu caráter descritivo e simplificador dos aspectos físicos da Terra e do homem. Para Santos, as informações soltas sobre relevo, clima, vegetação, rios e população necessitam contextualização acerca de sua importância para o entendimento do espaço geográfico, definido por ele como resultado da conjugação entre sistemas de objetos e sistemas de ações, ou seja, a ação do homem no espaço. E essa ação difere em cada momento histórico da sociedade conforme suas necessidades. Valeu, pessoal! Esse foi então o nosso primeiro assunto
da temporada 2022 do canal Jô e Contexto. Muito obrigado pela presença de vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe, claro, curta bastante para que então o canal possa ganhar a proporção que merece. Valeu!